E aí, vamos ler juntos? Discipulado começa com contemplação, Samuel Whitefield, capítulo 14, Contemplando a Tarefa. O movimento missionário foi lançado a partir da aflição de Davi e deve terminar assim. As eras terminarão com uma multidão de pequenas comunidades de igreja, como a de Antioquia, que estão adorando e jejuando. Elas serão capturadas pela beleza de Deus, e isso produzirá uma aflição, um profundo desejo de que Ele esteja na terra novamente, habitando entre seu povo, como prometeu que faria. As missões existem para produzir a adoração, mas nesta era também existem para produzir a aflição de Davi. Esta gera um povo entre cada grupo de pessoas, que vai, nas palavras de Jesus, jejuar e lamentar até que ele volte. Podemos agora resumir alguns pontos básicos que dão clareza à missão e à plantação de igrejas. 1. O discipulado começa com contemplação a Deus, especificamente a contemplação a Deus na pessoa de Jesus. 2. Quando contemplamos a Deus, somos transformados à sua imagem. Portanto, o ministério deve levar as pessoas a contemplarem e então engajá-las intencionalmente para servirem ao processo de transformação. O bezerro de ouro no Monte Sinai nos adverte do desastre que ocorrerá se contemplarmos, mas não abraçarmos o trabalho de transformação. 3. O discipulado é a tarefa central das missões, e contemplar é fundamental para o discipulado. Portanto, elas devem produzir comunidades que contemplem a beleza de Jesus. 4. Por meio do derramamento do Espírito Santo, o templo espalhou-se. As igrejas do Novo Testamento são templos que expressam os valores do tabernáculo de Davi. O livro de Atos é frequentemente tratado como a idade de ouro da igreja, mas a Bíblia aponta para o retorno de Jesus como o melhor momento do corpo. No final dos tempos, a igreja será vibrante e forte, uma grande multidão que nenhum homem pode contar, de todos os grupos de pessoas. A igreja dos fins dos tempos vencerá o homem mais perverso de toda a história durante o período mais difícil de toda a humanidade. O livro de Atos descreve o nascimento da igreja, mas Apocalipse descreve o momento em que a igreja é uma noiva madura e bela que agora está pronta para unir-se a Jesus. A Bíblia prediz que esta era está chegando a um grande clímax que ainda não aconteceu, e isso deve moldar, como vemos, as missões e o futuro da igreja. O movimento de missões apostólicas descrito no livro de Atos foi apenas o começo. O movimento missionário mais espetacular de toda a história ocorrerá no final dos tempos, quando Deus terminar o que começou, levar a igreja à maturidade e liberar uma glória sem precedentes. O que vemos na vida de Paulo, Barnabé, Silas, Apolo, Timóteo, Lucas, Priscila, Áquila e outros terá uma expressão ainda maior no fim dos tempos. O livro de Atos apresenta a igreja primitiva como um protótipo de igreja que avança e vence em meio a um ambiente hostil, para nos dar uma imagem da igreja do fim dos tempos que vencerá no momento mais difícil da história humana. Discipulando missionários. Os missionários não apenas carregam uma mensagem, eles são a mensagem. Missionários são enviados para que as pessoas possam experimentar uma demonstração em carne e osso da pessoa de Jesus. Não basta ensinar-lhes a mensagem do Evangelho. Eles devem ser discipulados para que se tornem demonstrações vivas de Cristo, isto é, devem tornar-se a mensagem. Nossa formação tende a centrar-se em ensinar às pessoas o conteúdo a ser transmitido, o que é bom, mas também devemos formar mensageiros para se tornarem a mensagem. Essa formação ocorre principalmente no contexto eclesiástico, e é por isso que o Novo Testamento é tão centrado na igreja. Assim, quando Paulo quis treinar jovens líderes, ele os enviou para a igreja. Todos os cristãos, especialmente os missionários, são chamados a se tornarem demonstrações imperfeitas, mas autênticas, da pessoa de Jesus. Há um desejo crescente de contemplar a tarefa das missões em nossa geração. A tarefa continua grande porque quase 2 milhões de pessoas ainda precisam ouvir o Evangelho.
Quando muitas pessoas pensam em missões, elas assumem que a tarefa pode ser contemplada por meio do evangelismo em massa. Isso nos levou a pensar que todos os tipos de atividade pudessem ser definidas como missões. Contudo, embora sejam valiosas, na verdade nem todas são missões. Também levou pessoas a serem chamadas de missionários, mesmo não sendo, embora possam ser ministros talentosos. Evangelismo em massa pode ser um método muito útil de comunicar informações, mas não é a missão. Esta requer discipulado e, portanto, os missionários devem ser mais do que comunicadores que podem transmitir informações sobre o Evangelho. Na verdade, Paulo escolheu especificamente não funcionar como um comunicador talentoso em Corinto. Missionários devem ser pessoas que se tornaram demonstrações em carne e osso de Jesus pela contemplação e saber como levar outros a contemplarem a Cristo e assumirem a sua imagem. Missionários precisam de uma teologia clara e de habilidades transculturais, mas, acima de tudo, precisam ser forjados à imagem de Jesus. E isso começa ao contemplá-lo. Não devemos enviar missionários que não tenham um profundo compromisso em contemplar a Cristo e não tenham se tornado estudantes da pessoa de Jesus. Se enviarmos missionários que não contemplam a Jesus, eles acabarão criando convertidos que sabem algumas informações e se comportam de certa forma, porém, não são demonstrações autênticas de um Jesus vivo. Infelizmente, esses tipos de igrejas são plantadas quando missionários são enviados e não foram devidamente discipulados por meio da contemplação. Você quer ser um missionário? Sente uma designação para se tornar um ministro? Se sim, precisa responder a uma pergunta. Você é cativado pela beleza do Senhor? Se não for, peça ao Espírito Santo que lhe mostre quais mudanças precisa adotar em sua vida para contemplar a beleza de Jesus. Pode ser um pecado que você deve abandonar, ou hábitos que não são pecaminosos, mas precisam ser abandonados. Pode ser ainda que sua vida esteja muito cheia e você necessite deixar algumas coisas de lado, a fim de criar espaço para contemplar Jesus. Para a maioria de nós, nosso maior problema é que continuamos adicionando tarefas em nossas vidas, sem nunca considerar que buscar um relacionamento valioso exige que você abra mão de certas coisas. Quando um casal deseja o casamento, os noivos não adicionam simplesmente um cônjuge às suas vidas. Eles precisam encerrar alguns relacionamentos e outros precisam mudar drasticamente. É possível que você esteja frustrado em sua relação com Deus, porque foi tão longe quanto podia até você precisar abrir mão de certas coisas. Todo ministério, especialmente o de missões, deve levar em conta a contemplação de Jesus, o que significa que ele deve fluir do ato de contemplá-lo. Enviando mensageiros que contemplam. Paulo seguiu seu resumo do discipulado, conforme contemplado em 2 Coríntios 3, com uma descrição de seu testemunho apostólico no capítulo 4. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Verso 1 de 2 Coríntios 4. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. 2 Coríntios 4, do 5 ao 7. De muitas maneiras, 2 Coríntios 3, 18 ao 4, 7, resume o envio de Paulo de Antioquia em Atos 13. Ele e Barnabé tinham o hábito de contemplar a Jesus coletivamente, e Deus os enviou. O ministério de Paulo era a tarefa de formar comunidades que se transformavam ao contemplarem juntas a beleza de Jesus. A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo foi revelada ao coração de Paulo enquanto ele contemplava a Cristo. O apóstolo disse que isso brilhou em seus corações, de Paulo e de Barnabé, porque eles contemplaram a glória de Jesus coletivamente. Quando Deus disse pela primeira vez que a luz brilhe nas trevas, isso não foi um evento oculto. Quando ele falou, a luz de repente encheu a criação.
O mesmo ocorre quando o corpo se reúne para contemplar. Deus libera luz de forma pública e coletiva nos corações daqueles que compõem seu povo. Paulo contemplou a glória de Jesus e foi enviado como testemunha das coisas que tinha visto. Contemplou. A palavra testemunha, martus, era empregada no contexto jurídico e geralmente se referia a uma testemunha ocular, confiável de algum evento. O termo também é a base para a palavra marte, que é uma testemunha até a morte. Os mensageiros bíblicos devem ser testemunhas do que viram. Uma testemunha é, por definição, alguém que testifica o que viu. Paulo foi enviado de Antioquia junto dos que ministram com ele para serem testemunhas do que viram. Para a maioria das pessoas, esse ver vem pelo Espírito. Não requer o tipo de encontro que Paulo teve, mas devemos enviar pessoas que sejam testemunhas que viram a glória de Deus na face de Jesus. Na próxima sessão, veremos as maneiras bíblicas de contemplar a glória de Deus, as mesmas práticas em que Paulo e Barnabé se envolveram. Esse é o padrão apostólico que nos foi entregue, e não devemos esperar resultados apostólicos se não os seguirmos. O método de plantação de igrejas no Novo Testamento começa com o envio de mensageiros que testemunharam. Não devemos enviar aqueles que apenas saibam informações, mas aqueles que testemunharam algo e foram transformados na imagem do que viram. Os mensageiros devem ser a evidência viva do conteúdo que transmitem. Portanto, a natureza do mensageiro enviado é muito mais importante do que sua eloquência. A demonstração viva de Jesus por meio de uma pessoa, produzida pela contemplação, provocará outros a também contemplarem a Jesus. Dessa maneira, se formará uma comunidade que contempla e que se torna uma testemunha viva de Jesus em um local. E só então, a partir dessa realidade, enviam-se mensageiros para que o processo continue, na terra como no céu. Deus se tornou humano para que pudéssemos conhecê-lo, mas ele é um homem diferente de qualquer outro. Quando o contemplamos, ele nos confronta e respondemos de duas maneiras: ou resistimos a ele, ou somos transformados à sua imagem. A Bíblia é conflituosa, mas isso não significa que seja dura, crítica ou desagradável. É, na verdade, confrontadora, porque nos obriga a olhar para a pessoa de Jesus e descobrir que não somos como ele. Quando reconhecemos o grande abismo entre nós e ele, recebemos um convite à transformação. Para o incrédulo, é um convite a descobrir Jesus. Para o cristão, é um convite a um discipulado mais profundo. A igreja deve ser uma demonstração presente de uma realidade futura. A igreja é uma testemunha incompleta, porém autêntica e substancial de como será o mundo quando o céu vier à terra. A igreja é tanto uma testemunha do que está por vir, quanto um contexto para transformar as pessoas para que se tornem parte do que está por vir. A igreja nos permite contemplar e testemunhar a verdade de que Deus voltará e habitará entre seu povo, em um santuário de adoração, como antecipado pelo tabernáculo de Davi. Jesus nos ensinou a orar para que a terra se tornasse como o céu. Em Mateus 6, 9 a 10, ele diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Apocalipse 21 e 22 descreve o objetivo final de Deus para esta era. Ele diz: então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E Apocalipse 21, verso 3. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Apocalipse 21, 22 a 24. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, do 3 ao 5. As eras terminarão com Deus habitando no meio do seu povo, as pessoas. As pessoas o contemplarão e serão como ele. Esta é a linha de chegada para as pessoas mundiais. Esse é o objetivo para o qual Deus está trabalhando e para o qual devemos nos preparar. Nossas igrejas devem ser comunidade onde as pessoas possam saborear esta realidade futura e ser preparadas para ela. O céu está vindo para a terra, e a igreja é um prenúncio do que está por vir. Portanto, ela deve refletir o que vemos no céu. Vislumbres do céu na Bíblia revelam criaturas e santos contemplando a beleza de Deus e respondendo ao que vem. Esse é o padrão, e nossas missões devem ser planejadas de acordo com esse padrão.